Pode chegar, porque está começando mais um A Alma do Negócio. Esse programinha de meu Deus e de meu irmão. Que a gente faz parceiro de longas datas, meu cúmplice das nossas loucuras empreendedoras. Posso dizer assim, e né? quantas, não? Quantas loucuras. Quero agradecer você que está nos acompanhando. Se é a primeira vez que você está vendo esse programa, fica até o final, porque ele é surpreendente. A gente escolhe a dedos as pessoas que a gente quer trazer aqui para compartilhar histórias incríveis com vocês, reflexões, provocações. Aqui não é trazer a verdade, né? Não. Isso é absoluto aqui? Nada. Não é absoluto. Pelo contrário, aqui é provocativo mesmo, né? A gente sai um pouquinho não daquela zona de conforto que todo mundo fala, sai da zona de conforto. Tudo bem, eu tenho 1 milhão, eu vou doar 1 milhão e vou ficar na zona de conforto. Para com isso, né? Não é essa a questão. Mas é sim trazer reflexões sobre questões humanas, empreendedoras que tá faltando, eu acho, né? Tá faltando. Esse programa é dedicado a você que é empreendedor, ou se você é um líder dentro de uma empresa, se você quer se tornar um líder melhor, um empreendedor melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, um filho melhor. É aqui. Aqui a gente transborda. A gente vai de negócios para a vida pessoal. Aliás, o nosso slogan é tudo é pessoal. Quando se trata de negócios. E sem mais delongas, vai compartilhando, vai chamando a galera para assistir. Deixa eu falar o nosso próximo convidado. A gente escolheu esse tema que chama Luz e Sombra. Caminhos para empreender. Rapaz do céu, você... Luz e sombra, caminhos para empreender. Será que a gente só é feito de luz? Quando a gente está vivendo a nossa sombra, será que a gente consegue força para a gente conseguir sair de onde a gente acaba se colocando? Como é que a espiritualidade interfere nisso tudo? Como é que a nossa mente interfere nos nossos resultados? Será que eu me aceito nas minhas sombras? O que foi? Não, ficou até um vazio aqui, porque, rapaz, é esse momento agora para a gente refletir mesmo. Eu vou até ler aqui. E como o empreendedorismo, o ato de empreender pode ser também um processo elaborativo dessas dores e sombras. É um processo de desenvolvimento humano, né? Exatamente. Muito louco, né? Bora lá. Afinal de contas, empreender é fazer gestão de pessoas, de si mesmo, dos seus medos, enfim, das suas sombras. Cris, gratidão pela sua presença. Deixa eu falar sobre você, e aí a gente já entra nesse bate-papo. Cris Costa é proprietário da empresa Allpress, comunicação visual. Hoje ele lá atua como designer gráfico. Olha que legal. Dependente químico em recuperação há mais de 20 anos. Vamos querer falar dessa jornada aí. E passou boa parte da vida se dedicando a serviços sociais, onde por um tempo ocupou uma cadeira, inclusive como sócio lá no Rotary Club, né? Durante essa jornada procurou seu desenvolvimento pessoal através da sua formação em coach, ocupou cargos de liderança. Enfim, cara, hoje ele tem a filosofia de ajudar pessoas, de se conectar, de fazer parcerias sólidas. E tá com um livro aí chamado A Sabedoria dos Cães também. Depois a gente vai saber de tudo isso. Cris Costa, gratidão pela sua presença. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Lê. É um prazer estar aqui, né, nessa tarde maravilhosa. E o que eu puder ajudar as pessoas aí com a minha experiência, né? Já tive muitos altos e baixos, muitos fundos de poço, né? Muitos. Fundos de poço mesmo, que eu cheguei a cavar um pouco e tomara que dê tudo certo aí, que as pessoas possam captar um pouco dessa essência hoje que eu venho carregando para minha vida, né? Eu acredito muito que os conteúdos que a gente faz, ele chega para quem precisa chegar. Exatamente. A gente não está na filosofia de 1 milhão de seguidores, né? Porque a gente sabe que o volume para a gente não vai trazer o resultado que a gente quer. Se quem estiver assistindo aqui, de todos que assistirem, uma pessoa se sensibilizar com a sua experiência, com a sua dica, com o seu insight, cara, já cumprimos a nossa missão. É né, isso aí. Se tocar sua alma, continua. Gostou, compartilha. Porque a gente precisa de compartilhar. Eu acho que o que você trouxe, né, nas nossas conversas lá atrás é assim, é uma missão. Depois do que você vive muitas coisas, é uma necessidade de você compartilhar, né? Porque nem todo mundo precisa fazer o mesmo caminho, tendo as mesmas dores. Pelo contrário. Né? Quando você compartilha, você ajuda pessoas a não precisarem cair no buraco que você caiu ou tropeçar onde você tropeçou, né? Fala, Cris. Exatamente. Você fala o que você quiser. Não, é exatamente isso daí mesmo. Eu costumo falar, né, para os meus clientes, para os meus amigos, assim, que a sua experiência sem ser passada adiante é a mesma coisa que um livro em branco.
É a mesma coisa que você pegar um livro em branco, porque tem história, tem conteúdo, tem aprendizado, e todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma experiência de vida, e isso daí a gente tem que passar, né? Eu vi uma frase esses dias, inclusive foi num podcast, e o rapaz falou assim, né? O navio afunda pela água que está dentro, né? Então, se você tem muito conteúdo e você não transborda, não passa adiante, você vai acabar afundando nos seus próprios pensamentos, né? Porque a gente acaba, de certa forma, vendo muito erro no mundo quando a gente começa a ter uma nova visão, né? A gente vê muita coisa errada, então a gente começa a se cobrar muito. Se você pega toda essa experiência e guarda para você e não passa adiante, né? Poxa, muito legal essa frase. E eu acho que dá pra aplicar ela também na questão de quando a gente tem muitas neuroses, muitas paranoias, muitas crenças e não compartilha, não deixa vazar também, né? Não elabora como um profissional, né? Como um coach, um terapeuta, enfim. A gente também afunda, né? Eu acho que é assim, né? Não precisa nem ser um coach, um terapeuta. Um amigo, um irmão. Um amigo. Eu saio pra rua, eu acordo de manhã, eu penso assim, né? Quem será que eu vou ajudar hoje? Porque eu saio pra rua, às vezes a pessoa vem pedir esmola ou vem pedir pra comer um negócio e a pessoa não tá precisando daquilo. Às vezes ela precisa de uma motivação. Eu já vendi na rua, vocês também já venderam. Né? Tem aquele dia que a gente não tá vendendo nada e a gente só tá esperando uma pessoa dar uma atenção para nós, né? E eu falava, eu vou tentar vender mais uma, se não conseguir eu vou embora. Aí chegava um cara e falava, meu, você tá fazendo, eu não tenho dinheiro para comprar hoje, mas outro dia eu compro e tal. E aquilo já me dava um gás. Então às vezes não é nem você comprar do cara, mas uma palavra, né? Então a ajuda, as pessoas acham que eu tenho que, né, doar para o Criança Esperança, para o Unicef, não sei o que lá. E não precisa. Verdade. A ajuda está o tempo inteiro. Verdade. Ô, Cris, você falou de rua, né? A gente já vendeu na rua. Você já morou na rua? Já morei. Como é que é essa história? Onde começou? Você não se importa da gente tocar nesse assunto de dependência, porque eu acho que isso é um exemplo. E nós sabemos que muitos empresários e empreendedores acabam se enfiando nas drogas para aguentar a pressão interna, a pressão da família, da sociedade. Então acho que o seu testemunho vai ser muito legal para quem está nos assistindo. A gente vê grandes pessoas, né, se enfiarem por causa dessa pressão mesmo. O Lobo de Wall Street, né? É isso aí. Foi uma história assim. Tudo começou com 13 anos. 13 anos de idade, novinho. Novinho. Eu venho de pais separados, né? Da periferia de São Paulo. Tive muito contato com isso na minha infância. E aos 13 eu comecei a usar. Aos 16 minha mãe já estava com meu padrasto, já tinha minha irmã no segundo casamento. E realmente não dava para me ficar em casa. Mesmo? Não dava e fui pra rua. Fui pra rua ali, eu passei pela Cracolândia, morei na favela na Vila Maria, né? Conheci o mundo do crime. Era aquelas molecadinhas que ficavam cheirando esmalte na frente da Igreja da Sé. E fui assim até os 24 anos. Até os 24 anos? Não, na rua eu fiquei 6. Não, sim, mas como dependente químico até os 24 anos. Eu saí da rua não por um caminho muito legal, saí pra rua continuando roubando, virei traficante, vendi droga. E até que eu conheci a minha primeira mulher, minha primeira ex-mulher, né, a mãe do meu filho, e meu filho nasceu. E ele estava com 2 anos, eu estava enfiado num quarto, tinha me dado uma overdose, né, e eu falei, eu preciso parar, não dá para viver. Eu tinha um quarto, um banheiro e um colchão, e água. Uau! Aí eu falei, não dá mais. E uma vez minha mãe tinha me falado assim, né, aqui em casa você não entra mais, mas quando você precisar de ajuda eu tô aqui. Quando você quiser parar, eu tô aqui. E aí eu lembrei disso daí. Eu lembro que eu virei à noite, né, sem consciência nenhuma. Eu já tava 1 semana usando crack, trancado dentro de casa. E aí eu tomei banho sentado, água gelada, e fui pra casa da minha mãe. Minha mãe tava dormindo, acordei ela e falei, mãe, é agora. Eu preciso parar de usar droga. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. Uau. Aí descobrimos uma clínica em Bragança. Eu punho empecilho em tudo no começo. É importante falar porque a gente põe empecilho. Sim. Então uma clínica não podia fumar cigarro. Aí eu falei, não vou ficar meses aí sem fumar cigarro. A outra clínica era da polícia. Eu falei, não vou ficar internado em clínica. Sempre uma desculpa. Sempre uma desculpa. Aí eu conheci a dona Yara falou, não, aqui a gente não pode fumar, aqui pode fazer o que quiser. Você só tem que seguir com as regras da clínica quando você estiver aqui. Beleza, né?
Aí ela virou pra minha mãe e falou, então ele tem que ligar aqui e pedir ajuda. Aí eu liguei lá, né? Eu falei, quero me internar, não sei o que lá. Não, tudo bem, você pode vir aqui amanhã com o responsável do seu lado. E aí foi o primeiro tapa na cara, né? Já limpo, em recuperação, foi o primeiro tapa na cara. Que aí eu descobri que com 24 anos eu não era responsável por mim. Uau. E aí isso doeu, viu? Doeu. Porque cai uma realidade, né? Cai, pra você cai. nesse sentido, falando, putz, eu tô dependendo de alguém, né? De alguém. Não é cara. só a droga que eu sou dependente. Exatamente. Né? E aí você começa a olhar assim seus amigos de infância, tudo já casando, com filhos, você fala, cara, meu filho vai, né? O que vai ser, né? Que exemplo que eu vou ter? Eu não fui um ótimo pai. Isso eu assumo mesmo. Eu não fui um pai muito presente, mesmo porque ele morou na Bahia, os meus outros dois filhos moram em São Paulo. Eu não fui um bom pai. Mas eu não queria que eles tivessem um exemplo, né? Eu não queria que eles olhassem, de repente, na época era o Orkut, né? Que eles olhassem para uma rede social, assim, e o pai dele lá com foto de bebida, usando droga, ou com notícia. E eu falei, vou parar. E aí segui. Quando eu saí pra rua, eu procurei Narcóticos Anônimos. E lá eles tinham... E ali começou a minha parte de palestra, né? Molha as palavras. Lá em Narcóticos Anônimos tinha o serviço de HI, Hospitais e Instituições, informação ao público, linha de ajuda e o longo alcance. Eu entrei em overdose, né? De narcóticos. Eu precisava parar. E eu comecei a aprender muita coisa. Eu falei, eu preciso passar. Então eu comecei, fui na FEBEM, servi de líder de painel, levando a mensagem dentro da FEBEM, levava a mensagem em escola, instituição, onde tinha, né? Ali comecei a quebrar a vergonha ali, né? Porque eu tinha que olhar para todo mundo e falar o lixo que eu fui no passado, mas que eu estava em recuperação, mas que eu estava novinho ainda em recuperação, eu estava 6, 7 meses. Recém-nascido. Recém-nascido, né? Então, aí eu comecei a dar palestra, dei bastante palestra já. Só de dependência química foram mais de 500. Né? Eu ia em tudo, até em grupos, né? O longo alcance ele ajudava grupos no interior, que não tinha tanto recurso, então a gente ia lá, elaborava um projeto e tal. E aí eu mudei para Indaiatuba em 2005, quando passou o tornado. Minha mãe já morava aqui, eu vim para cá conhecer a cidade, estava preocupado com a minha mãe e morei. Aqui continuei exercendo como Narcóticos Anônimos. Só que eu queria algo mais. Eu estava ajudando dependente já há 8 anos, cara. Dependente químico. Eu queria que o cara não precisasse chegar até ali. Entendi. Você quer pegar antes. Pegar antes. Então eu comecei online mesmo. Na época não tinha muito conhecimento e o online que a gente fala era bem travadão, né? Não tinha tanta informação assim. Aí eu pegava instituições, tinha um site que as instituições precisavam de um projeto financeiro, eles mandavam para o site, ali tinha pessoas que elaboravam um projeto e mandavam para a instituição. E aí eu conheci a Fernanda, que na época era esposa do Érico, que era presidente do Rotary Club, do Rotary Indaiatuba. E aí ela me convidou para ir um dia, me apaixonei pelo Rotary, fiquei um tempo, né? Só que falta de tempo mesmo, quis dar andamento em alguns outros projetos, acabei abrindo mão, mas dentro do Rotary eu comecei a fazer palestras sobre liderança. E aí eu consegui minha formação em coach. Que legal. Só que é assim, né? A gente aprende muita coisa, mas é que né, a gente estava conversando lá no começo, né? A gente não põe em prática. Né? A gente vê as coisas, sabe das coisas. Fica cheio de conteúdo, mas... A teoria é ótima. Não né? sabe. E aí, há 2, 3 anos atrás, recentemente, eu tive o meu fundo de poço. Primeiro limpo, né? Cheguei a ponto de pensar em tirar minha vida, mas... E você estava limpo? Tava limpo. Tava trancado novamente no quartinho, com um banheiro, um colchão, só que sem uso de droga. Mas eu tava por outras sombras. Por outras sombras. Que eu mesmo acabei por plantar, né? Isso foi uma das minhas descobertas. Nesse fundo de poço, eu acho que eu pude ter a consciência de que tudo, exatamente tudo nessa vida é responsabilidade minha.
tudo que aconteceu na minha vida foi responsabilidade minha. Só minha. Porque assim, foi uma plantação. Eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã. Às vezes a gente vê por que as coisas estão acontecendo com nós, né? E não sabe o porquê. Mas se a gente olhar lá atrás, a gente plantou aquilo. Né? De alguma forma. De alguma forma, aquela sementinha foi plantada, cara. Seja você dando um soco na mesa, né, toda a discussão, você dá o soco na mesa e hoje sua mulher não confia em você. Então, se ela não confia em você, foi porque você dava o soco na mesa. Porque se você não desse o soco na mesa e não fosse um cara agressivo, ela confiaria mais em você. Então eu comecei a pegar esse, né? E aí você começa a eliminar, né, isso da sua vida, né? E começa a ser mais gentil, mais caridoso, não só com os mais próximos, que é o mais difícil, né? Eu falo. É o mais difícil, né? Eu costumo falar do ciclo da raiva. No livro que eu estou escrevendo, eu vou falar. Conta o ciclo da raiva. O ciclo da raiva é assim. Levantou de manhã, despertador não tocou. Caraca, já vai ser mais um dia daqueles. Já chamou, né? Aí você tá naquela correria, ou cai café na roupa, ou você dá um chute na quina da sala, já xingou de novo. E aí você sai naquela energia, né? Aí pegou o carro. O cara veio, fechou. Acumulou mais. Acumulou. E o cara tá naquela energia. A energia tá ali. A energia não foi embora. Porque ele até chegar na firma, ele vai ficar lembrando do cara que fechou ele. Aí quando chega na firma, ele fala, mudou o ambiente, tal. Aí o patrão vem, tome na lomba. E isso ele vai acumulando do dia inteiro. Se o cara não quebra o ciclo da raiva nesse momento, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar na casa dele. Sabe quem que ele vai descontar? Vai transferir no filho, na esposa, na mãe. A mulher vira pra ele e fala, esqueci de falar pra você comprar açúcar. Porra, cara, nós moramos em Indaiatuba. 10 minutos você chega no mercadinho, você compra açúcar. O que o cara vai fazer? Pá! Que eu falo que você não presta atenção, que não sei... Então eu aprendi a quebrar o ciclo da raiva. Bacana isso. Então quando você quebra o ciclo da raiva, deu um chute na quina da mesa. Tava desatento. Você começa a chamar a responsabilidade para você, entendeu? Acordei atrasado, devia ter ido dormir mais cedo, entendeu? Aí você começa a quebrar o ciclo da raiva. É fácil? Não é. Mas não é impossível. É interessante, né? Porque é importante ver isso. O empreendedor passa por essa situação todos os dias, né? A gente estava conversando com uma empreendedora recém-nascida e que ela estava falando assim, nossa senhora, eu quando eu trabalhava na empresa X, eu não tinha essa responsabilidade. Hoje eu tenho que tomar 2, 3, 4, às vezes 10 decisões no mesmo dia com a minha empresa. E isso, né, faz com que você eleve o seu nível de tensão, a raiva aumenta, né? Porque tem muitas coisas que fogem do seu controle. Sim. A gente vive num governo que muda muita coisa, então é complicado para não é que muda a regra do jogo, muda o jogo. Quase que isso. Então, saber como quebrar essa tensão, acho que é importante mesmo. Eu acho que é olhar o lado positivo. E tudo dá graças. É isso. É olhar o lado positivo das coisas e tudo dá graças. Bati o pé, machuquei o dedinho. Vou ter mais atenção. Isso daí vai me servir para ter mais atenção na empresa, para ter mais atenção com o próximo. Então, é que eu estou desatento. Então, eu vou ter mais atenção. Então, isso daí tudo serve como aprendizado. Você começar a olhar o lado positivo e dar graças. Graças a Deus que foi só o dedinho. Ô Cris, mas a gente não corre o risco, dependendo de como você trabalha a questão da responsabilidade, de não virar culpa? Porque o que eu quero dizer assim, você falou uma coisa muito bacana, que é hoje você fala de coisas que você cometeu de falhas no passado, mas sem a pressão que você carregava antes, né? A culpa, ela não é uma pressão que a gente carrega e pode ser diferente, né? perigoso. Você falar de responsabilidade e culpa, né? A culpa é arrependimento, né, cara? Eu usei droga 11 anos da minha vida. Eu não tenho arrependimento. Eu não me sinto culpado. Porque eu não sabia que eu tinha uma doença. Eu descobri que eu tinha uma doença. Hoje, se eu entrar na vida das drogas, eu vou me sentir culpado. Porque eu sei que eu tenho uma doença. Entendeu? E a mesma coisa em tudo.
Eu já tive casos de traição, já estava falando para vocês, eu traí e já fui traído também. No meu primeiro casamento eu fui o traído, né? E assim, me arrependo? Não. Por quê? Serviu como lição. Porque através da traição me gerou outro problema. Mas eu só traí porque teve um problema por trás disso. Porque teve uma situação. As pessoas não traem, as pessoas não roubam, se elas não são motivadas. Então teve um motivo. Na época eu não sabia o motivo. Hoje eu sei o motivo por que eu traía. Então se eu trair qualquer outra mulher a partir de hoje, eu vou ser culpado. Então a responsabilidade, ela te leva a ter consciência do porquê que você cometeu aquilo. Exatamente. E a partir dali cometer de novo, aí sim. Aí já era um arrependimento. Aí é um arrependimento e culpa. Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa sua experiência. Eu sempre faço uma brincadeira com o Léo, que se o bem fosse tão organizado quanto o crime organizado, a gente teria muito melhores resultados, seja dentro das empresas, nas ONGs, nas instituições, até na contrapartida que alguns empresários dão para a sociedade, né? Você que viveu muito perto da realidade do mundo do crime, é isso mesmo? Tem uma organização por trás? Como é que... O que dá para a gente aprender? Dá para a gente aprender e aplicar nos nossos negócios do que não fazer e o que fazer, né? Não, a organização... Tem. A gente vê que tem ladrão frustrado, que rouba, não tem nada, e a gente vê que tem cara multimilionário. Eu costumo dizer que as pessoas elas têm prosperidade, tem pessoas que têm prosperidade, tem pessoas que têm dinheiro. Nem todos que têm dinheiro têm prosperidade. E nem todos que têm prosperidade têm dinheiro, porque a prosperidade não tem a ver com dinheiro. Então a gente conhece pessoas que são plenamente felizes e que não têm muito dinheiro. Nem fama. Entendeu? E a gente conhece pessoas que têm muito dinheiro e que não são felizes. Então eu costumo falar assim, a gente sempre vai ter duas vozes. O bem e o mal falando na sua cabeça. Então é isso que você tem que organizar. O empreendedor, ele pode ser um empreendedor rico, que ele só vai ter dinheiro, ou ele pode ser um empreendedor próspero. Que também vai ter dinheiro. Próspero e rico. Então a gente tem duas vozes na nossa cabeça. Então é isso que você precisa organizar, né? As pessoas, a gente estava falando, né, de um Deus fora. O Deus está dentro da gente o tempo inteiro. Eu vi uma psicóloga falando, ela falou, com quem que Jesus estava no deserto? Com quem? O diabo? Não. Ele estava sozinho. Ele estava debatendo com a voz que estava na cabeça dele. E a gente debate o dia inteiro com essa voz. Pode prestar atenção. Muitas vezes você vai... eu vou vender um bolo de pó. Não entra ali não, porque ali você não vai vender. Não, eu vou vender sim. Entra lá e vende. Entendeu? Então essa voz, essa comunicação, todo mundo tem. Todo mundo tem essa comunicação interna. Que é onde eu entro também no livro, né, da Tríplice Ascensão, né? É a Tríplice Ascensão. Então você quer ter sucesso, são três coisas, né? Sucesso, plenitude, né? Prosperidade. Ética, caráter e propósito. Então a ética é você com você. Quem é você? Não, mas quem é o Lê sozinho? Quem é o Lê quando ele está longe da mulher dele? Quem é o Léo quando ele está longe dos amigos dele? Quem é o Léo quando o amigo dele compra um carro? O Léo é um cara que olha com inveja ou o Léo é um cara que torce por ele? Entendeu? Ética, caráter. É como você vai apresentar isso para o mundo. Se você é um mau caráter, você vai mentir ou você vai se apresentar como mau caráter? Sua essência, né? Como você vai apresentar? Ou você vai ser um cara... puta cara, gente fina, mas você vai ter vergonha de falar para os seus amigos que você ama ele porque o seu amigo é homem. Ou você vai ter vergonha de tomar a benção da sua mãe. Entendeu? Então, como você vai aprender isso com o mundo? Caráter. É como você joga quem você é para o mundo. E o propósito de vida? Quem você quer ser. Que legado você quer deixar? Forte.
Entendeu? Então, se esses três andam em conjunto, pô, o Cristiano é um cara gente fina, gentil, que ajuda as pessoas. Ele realmente chega para o morador de rua e fala, meu, eu te amo, você está com fome, vamos lá. Ou ele chega para a família, mãe, sua benção. Chega para a esposa, eu te amo, valoriza a esposa, ajuda a lavar a louça. E o Cristiano é um cara que ele quer ser alguém na vida, ele quer deixar um legado, independente se esse legado for financeiro ou não. Tesla, quanto tempo a gente fala de Nikola Tesla? Nossa Senhora. E o cara morreu pobre. E o legado? E o legado que ele deixou. Olha o tanto de gente que aprendeu com esse cara. Hoje tem gente aprendendo. Tem gente aprendendo, tem gente aplicando aquilo que ele falou lá atrás. A sequência de Fibonacci, né? As pessoas aplicam na lei da atração a sequência de Fibonacci, que foi ele que falou, dos números 3, 6, 9. Entendeu? Então ele deixou um legado. Então o Cristiano quer ser esse legado. Então o Cristiano só vai conseguir alcançar isso se ele mudar quem ele é e mudar a forma que ele apresenta para o mundo. Sensacional. Eu vou mudar um pouquinho essa conversa porque eu preciso chamar o intervalo. Você está gostando desse bate-papo? É para inspirar você, independente do seu tamanho, da sua posição social. A gente traz pessoas aqui inspiradoras. Você tá gostando, Léo? Eu tô amando, cara. Na verdade, tem um monte de perguntas. A cabeça tá fervilhando? É. Fica com a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo incrível com o Cris Costa. Quase um trava-língua, Cris Costa. Esse cara que é um empreendedor da vida, um empreendedor de almas. E está compartilhando a história dele com a gente. Se você perdeu o primeiro bloco, corra, espere a reprise. Não sei onde você está assistindo a Alma do Negócio, né, Léo? Se é na televisão, se é no YouTube. Mas saiba que é um conteúdo riquíssimo para você empreender e ser um pai melhor, um ser humano melhor. Muito legal escutar o Cris falar. Eu vejo que ele cita muito você ficar... Não é essa palavra que ele usou, mas você ficar de frente com você mesmo e admitir quem você é. Né? Ninguém se reconstrói se não reconhece a sua sombra, né? E o tema de hoje é luz e sombra, né? Para empreender. Essa dicotomia. E né? É forte isso, né? Eu lembro de uma passagem que a gente teve na vida, que a gente passou por situações bem delicadas também. E um dia eu estava em casa, só estava em casa. Fui abrir a geladeira e não tinha nada na geladeira. E daí você já é pai, você já é crescido, né? Vem aquelas cobranças. Daí eu falei, cara, tô com fome. Eu falei, mas quer saber uma coisa? Vou tomar um banho. Fui tomar um banho. A hora que eu saio do banho, pelado, me olho no espelho e eu falo, cara, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Era um empresário. Era um empresário. Porque é isso, né? Você começa a olhar para você e fala assim, mas eu não teria que ser o que me falaram que eu tinha que ser. Né? Óbvio, pelo amor de Deus, não estou me comparando à tua vivência, né, que é ímpar, mas esse vazio, quando ele vem, o ser humano perde a noção, porque eu, como você também, já passei pela fase de ligar para minha mãe e falar, mãe, vem aqui porque eu nunca pensei que eu poderia pensar em tirar a minha vida. E pela primeira vez veio na minha mente e eu sei que eu não posso vacilar. Então isso é muito forte e nós, homens, precisamos entender esses acontecimentos, né? E como a gente lidar com isso, né? E é bem forte mesmo. O tirar a vida, né? A pessoa não tira a vida por acaso. Ela tira a vida porque realmente ela está num problema e ela não vê saída e a gente tem que entender a dor do outro. Né? As pessoas falam que empatia é você compreender. Não, empatia é você saber que o outro é outro. Muito bom isso. E aceitar o cara. Entendeu? A dor do cara é a dor do cara. Eu costumava falar assim, às vezes eu tô aqui, né, furei o dedo com a agulha e o cara lá tá com uma fratura exposta, mas a minha dor tá doendo. É eu que tô sentindo. Respeita, né, minha dor? Respeita a minha dor. E quando você chega nesse nível é porque você tá sozinho. E quando você procura pessoas, é extremamente importante que você tenha pessoas a quem se apoiar, né? Porque por muitas vezes na minha vida eu olhei assim e falei, meu, eu tô sozinho. E eu falo que a pior dor hoje é a dor da fome. É você querer comer e não ter. Né? Porque eu cheguei, na época, vocês devem saber, o McDonald's, eles
né? Eles faziam muitos lanches, né? Então você chegava no McDonald's e tinha aquela fila de hambúrguer. Sobrava muito, né? Sobrava, eles jogavam no lixo. No lixão. E a gente comia. Né? A gente abria o saco de lixo e comia. Foi um dos primeiros insights, eu devia estar com uns 18, 19 anos. E aí eu olhei aquela situação e falei, meu, por que eu estou vivendo isso? Eu não sabia. Eu realmente não sabia. Eu vi 11 anos usando droga e realmente perguntando para mim, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? E hoje eu vejo por que eu estava vivendo aquilo. Hoje eu vejo. É a cegueira, né? A cegueira cultural, a cegueira por causa do que a gente aprende nas escolas, né? Isso daí nos cega de tal forma. E aí você falou do ponto do preenchimento, né? E é isso que falta. Porque quando a gente tá nesse ponto, a gente não se sente preenchido. E a melhor forma que eu descobri de preencher isso daí está na Bíblia, né? É bíblico. É mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, cara. É isso. O amor incondicional. O amor você tem que amar. E eu descobri também que casamento não é por amor. Nem por dinheiro. Casamento é por escolha, é por decisão. Eu decido que é essa mulher que eu quero carregar pro resto da minha vida. E aí eu vou lavar a louça. Se ela tá lavando a louça, eu vou secar. Se ela tá varrendo o chão, eu vou tacar a pazinha ali do lado. Porque é ela que vai me amparar. E eu penso dessa maneira. Amanhã ou depois eu sofro um acidente, quem que vai estar do meu lado? Tô arrancando. Fica em paz. É imperatividade. Quem que vai estar do meu lado? É ela, então é ela que eu tenho que ajudar. Entendeu? Então eu comecei a preencher isso com amor. Amor realmente, né? De pessoas que me fizeram mal, pessoas que estão me processando. Eu amo, não quero o mal, não desejo o mal. Só que eu não quero estar andando junto, né? Lógico. Preciso estar colado. Porque também é o poder de escolha, né? Que você mas tem. se tiver precisando de uma ajuda minha, eu puder ajudar, com certeza. Eu não nego para ninguém. E não é aquele amor que todo mundo, o convencional, que é assim, eu amo você, mas você faz o que eu quero. Né? Eu amo você, mas você faz o que eu quero. Na verdade, é uma utilidade, né? É um controle excessivo, né? Então, é legal a gente falar sobre essas dores do empreendedor. A gente, nas nossas mentorias, a gente sempre fala que nós somos viciados. O empreendedor, ele é viciado. Trazendo resultado positivo ou negativo, não importa. Como você disse, o vício também te leva a ter alguns resultados positivos. Né? Então, você pode pegar hoje sua energia, essa que você conhece, você está correndo, você está treinando, você está usando para a sua saúde. Não é? Sim. Que a gente falou? A mesma coisa, o empreendedor pode ter bons resultados, mas às vezes o nosso comportamento leva a gente a resultados negativos. Né? E é isso que a gente tem que observar. Então eu não tenho que tratar simplesmente daquele problema achando, não, tratei e nunca mais vai voltar. Não, eu tenho que ficar em alerta, porque é um vício comportamental e de necessidade. Por isso que eu cometo erro. Sim. Essa é a sombra, talvez. Essa talvez é a sombra. É a sombra. E eu ainda completo essa sombra, a gente mesmo que arrasta, né? Porque a gente tem muita ferramenta, né? O empreendedor hoje tem muita ferramenta, né? Já começa na casa dele, né? No lar dele. O apoio dos filhos, o apoio da mulher. Então você só vai conquistar esse apoio se você estiver junto. E essa hora do empreendedor é muito importante. A hora que ele chega na casa dele, eu estava até falando, né? Como que é a sua casa hoje? É uma casa ou um lar? É uma casa que é normal ter briga e discussão? Ou é um lar de respeito, onde as pessoas sentam e conversam? Onde tem uma energia boa, onde você chega e você quer ficar. Hoje eu quero voltar para minha casa, mas quantos maridos não quer voltar para casa? Quantas esposas não quer voltar para casa? Porque tem um marido que está bebendo, está no bar. Quantos maridos não quer voltar porque a mulher está, sei lá, dançando, está em academia e não está ajudando em casa? Então eu acho que é uma via de mão dupla. Então o lar para o empreendedor é muito importante. É onde ele vai recuperar as energias dele. É onde ele vai tomar o banho relaxante dele. É onde ele vai ter o apoio da mulher. Chorar se for preciso. Chorar, né? Reclamar. É onde ele vai desabafar. Ali é o refúgio dele. Então, ele construir esse lar é muito importante. E a gente está falando do empreendedor, tanto ele homem, mulher, não importa. Não importa. É mão dupla, como você disse. Eu acho assim, por que quando o cara está lavando o carro, a mulher não pode pegar Minha mulher me ajuda a lavar o carro.
Ela pega peso, ela me ajuda quando eu tô carpindo lá, quando eu tô rastelando a chácara, ela ajuda. Por que eu não posso ajudar ela a lavar a louça? A gente tá muito separatista. E essas últimas eleições provou, né? A gente está dividido em 2. Aí essas 2 divisões se dividem, né, em sublocações. Então, a divisão do negro para o branco, a divisão do homem para a mulher. Então, o laço familiar... De gênero, de classe, de gênero, de classe. Eu acho assim, cada um é cada um e a gente tem que se respeitar. Simples. Ô Cris, me fala um negócio. Dentro dessas suas andanças aí, você fez a escolha de hoje empreender, né? O que de cara você tem como filosofia dentro do seu dia a dia como empreendedor hoje, baseado nesse moedor de carne que você passou? Agora eu não sei se eu digo que você passou no moedor de carne ou que você construiu o moedor e entrou dentro dele. Né? Eu gosto de construir coisas. Assim... Qual que foi a pergunta mesmo? Fugiu ao TDAH. É o TDAH. Não, dentro dessas experiências de coisas boas e não boas, você vê o que se aplica hoje para você tocar seus negócios, as coisas que você tem feito. Por muitos anos eu não fiz isso. Hoje eu saio, eu falo para todo mundo, eu não saio para vender. Eu não vendo. Tem uma empresa de comunicação visual, minha esposa tem uma empresa de tênis. Eu não vendo. Eu saio para fazer parceria. Então o que é uma parceria? Hoje eu compro de você, amanhã você compra de mim e a gente vai levando assim. É o meio que eu achei de, tipo assim, me cercar de energias boas, porque eu vou atender melhor o meu cliente e ele vai se sentir na obrigação. É inconsciente. Eu te tratei bem, você vai me tratar bem. Entendeu? Então, isso já faz parte da energia. Outra energia também é a energia do dinheiro. Que eu falo que eu acredito que o dinheiro é uma puta energia pra gente utilizar, né? Então, é uma forma do dinheiro estar sempre rodando do meu lado. Então, fulano é borracheiro, o outro é guincho, um tá precisando do serviço do outro. Eu faço essa conexão. Entendeu? Entendi. Eu tô precisando pôr o som. Tem um cliente lá que lida com som. Então o dinheiro tá sempre ali. Eu indico, amanhã o cara, Cristiano, tô precisando de mais 2 camisetas. Entendeu? Então o meu foco é esse. É criar uma rede de network em volta de mim. Entendeu? Para que um possa ajudar o outro sempre. Estou até agora elaborando uma palestra que é a arte da fidelização. Legal. Porque eu tô passando uns dias aí maravilhosos, né? Eu acordo de manhã com elogio de cliente, né? Em 2 anos a gente teve uma média de 2, no máximo 2 reclamações, né? Que foi avisado para a pessoa que ia dar esse problema, foi tudo. Entendi. O resto foi só elogio, as pessoas me indicam, eu estou tendo um respaldo muito bom disso. Só porque eu mudei meus comportamentos. E a visão também de como eu enxergava, né? Eu queria sair para vender, quero vender. Eu vendia uma vez para a pessoa nunca mais aparecia. E entregava bem. Entregava bem, não tinha porquê. É que esquece, né? Sim. E hoje eu descobri meios e maneiras da pessoa fixar. Eu estou sempre em contato. Então, eu vejo uma pessoa que já é mais focada nesse assunto nosso que a gente está conversando, eu mando vídeo, né? Então, eu vejo um evento que vai ter de um som, eu mando pro cara que mexe com som. Ô Cris, deixa eu só pegar um gancho. Eu acho muito importante falar uma coisa, que o jeito que você está falando e que está fazendo pode parecer interesseiro. Mas eu sei que não é, porque a gente já conversou fora daqui, e eu acho que isso que as pessoas precisam se atentar. Você, na minha visão, é aquilo que Harvard faz pesquisa para o óbvio. Às vezes Harvard faz pesquisa para o óbvio, né? Que eles chamaram de inteligência relacional. Então você tem uma inteligência relacional. Você entendeu, seu ser empreendedor entendeu que pessoas precisam de pessoas e dependem de pessoas. E que quanto mais você tiver contrapartida, quanto mais você criar um ecossistema que entenda, que vibre da mesma forma que você vai ter muito mais resultado. Você não vai ficar desamparado nunca. Faz sentido isso? Faz. E não chega a ser interesseiro porque, assim, isso daí é aplicado não só para os clientes, né? Eu acredito assim, aplica isso para um funcionário. Pega um funcionário, eu vou te dar 2 exemplos. Hoje, como estão os funcionários das empresas, qual o funcionário que veste a camisa da empresa, e aí você pega uma empresa que não tem nenhum funcionário, e você pega um cara e você fala assim, aqui você vai crescer. Então em 2, 3 anos no máximo, o cara vai entrar lá sem moto, ferrado, né?
Que a gente começa o emprego no CLT ferrado. Então, em 2, 3 anos, eu quero que você compre um carro, uma moto, velhinho, que você tenha a sua locomoção. Eu vou te ajudar. E aí você dá uma força. Você não precisa só o financeiro. Ajuda como você faz, como você administra suas contas, e vai dando essas dicas pro cara, e o cara consegue o carrinho dele. Conseguiu o carrinho, ó, daqui mais 3, 4 anos eu quero que você dê entrada na sua casa, cara. Saia do aluguel. Você não pode ficar assim, seu carro tá pago? Tá pago. Você já tem como se movimentar? Tem. Então vamos começar, investe na casa. Aí já comprou a casa, financiou a casa, tá ali pagando a casa. O que você sonha fazer? Eu sonho fazer bolo de pote. Vende de final de semana, começa a construir algo. Por quê? Não construa um funcionário para trabalhar 30 anos para você, essa época passou. A gente é muito rápido. Construa um funcionário que no máximo em 10 anos ele está montando a empresa dele. E virando seu parceiro de negócio. Virando seu parceiro de negócio. Monte, né, que ele se torne, monte uma fábrica de empreendedores. Né? Por quê? Você vai ter sempre funcionários motivados. Aquele cara vai sair dali, ele vai treinar um cara fera. Então você vê 2 qualidades. Hoje as pessoas estão desmotivadas, mas começa a fazer diferente. E é isso que a minha estrutura hoje. Eu estou para sair do digital e montar a loja física. E os funcionários vão ser assim. Eu quero que no máximo em 10 anos os caras estão zarpando da empresa, montando o negócio deles e saindo fora, cara. Vai seguir seu sonho, vai viver seu sonho. A vida da gente é curta, cara. Você sabe que uma coisa muito legal, eu e o Léo, a gente já teve agência de comunicação durante muitos anos em São Paulo. E hoje, quando a gente vê pessoas que eram estagiárias nossas, sendo dono de grandes empresas, ou diretores, ou presidentes, gerentes. Assim, não tô falando do cargo, mas eu tô só associando. Na evolução, vai. E a gente tinha uma filosofia, Cris, que era assim, ó, o cara entrava, eu não queria saber se o cara era um estagiário. Eu ia dando responsabilidade para ele, né, Léo? Conforme ele havia mostrado interesse para nós. Sim. Então, mas o que é isso? Eu quero aprender. Opa, esse cara, ele é uma esponja. Então, cara, joga água. Joga que vai absorver, vai absorver, vai absorver. E você vê que essas pessoas, invariavelmente, foram as que decolaram, né? Sim. Esse interesse genuíno, que acho que faz a diferença, né? Você escolher um parceiro, alguém para trabalhar na sua empresa, cara, não é só olhar o currículo. Você se formou aonde, você sabe preencher, você sabe montar, não é só isso. E né? a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né? A gente pode deixar o cara 3 meses na empresa. E poucos usam, né? Pô, em uma semana você descobre a personalidade da pessoa que está trabalhando para você. E aí o que os empresários, o empreendedor faz? Eles vão segurando esse cara. Eles vão segurando, trata ele da mesma maneira que trata um cara que é fera, que o cara que está na disposição. E aí fica o menos com menos, vai ser menos, cara. Vai ser menos. Vai ser menos. A conta não vai bater, entendeu? Então, eu acho assim, a desvalorização do ser humano, desvalorização do funcionário, não se importar, né? Trabalhei em empresa mais de 4, 5 anos e os caras não sabiam nem com quem que eu era casado. Né? Então, eu acho assim, você tem que saber como que tá a vida do seu funcionário, você tem que se importar e trazer esse cara para você. Porque se esse cara traz para você, ele vai dar o sangue. Ele dá o sangue pela sua empresa. E isso não quer dizer a gente ser paternalista, Léo. Não. Porque tem isso também, né? A gente sabe que o brasileiro, para ganhar um vale não sei o quê, uma cesta não sei o quê, um auxílio não sei o quê, a gente faz de tudo. Sabe quantas vezes eu peguei auxílio ou dependi de alguma cesta básica? Mesmo nas suas baixas? Nunca, Léo. A única coisa que eu uso ainda é parte de saúde, segurança, Sim, que não tem como. Mas mesmo assim deixa muito a desejar a saúde, né? E não só em Dayatuba, mas nível Brasil, né? Educação, saúde. Que, na verdade não é Brasil, né? Isso daí no mundo é uma grande dificuldade. O pessoal costuma falar por causa mudou o governo da crise, né? Eu falo assim, o dinheiro tá aí, mano. Tá disponível. Tá, só mudou de mão. O mesmo dinheiro que tava no Brasil com um, tá no Brasil com o outro. Tá aí, é só você ir buscar. Entendeu? Eu vejo muita reclamação assim, né? Eu saio na rua, eu mesmo entro na loja, entrego meu cartão, eu entro na loja, falo, ó, trabalho assim, assim, assado, né? O pessoal fala, mas você vai me passar o orçamento, né? Porque já passou uns 4 aqui e não me passaram orçamento ainda. Eles vêm, medem tudo e não passam orçamento. Faz prospecção e não dão continuidade. Aí eu viro e falo, mas por que o cara não... Né? E eu vou e fecho com a pessoa, porque eu passei o orçamento. Uma pergunta, Cris. Você acha que essa tua experiência de vida
ela faz diferença hoje para você empreender? Faz. Como? Como você enxerga essa experiência no dia a dia, assim? Alguns exemplos que você pode... No contato mesmo com o relacionamento, com as pessoas. No relacionamento. É o que eu falei. Eu vendia para a pessoa uma vez e muitas vezes hoje eu nem vejo mais a pessoa. Hoje não. Hoje eu tenho contato. Então as pessoas chegam para mim e falam: Cristiano, você sabe quem faz isso? Sei. Ah, não, eu faço. Entendeu? Então eu mantenho esse contato. Eu usava um treinamento, eu usava assim, para a pessoa perder a vergonha, né, de falar em público, eu usava uma técnica assim, como a pessoa perder a vergonha de vender. Como que você faz amizade? Né? Você já parou num banco e sentou e começou a conversar com uma pessoa? É a mesma técnica que você vai usar para vender. Né? Você vai fazer aquela amizade. E aí eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, só que com essa nova visão de energia, né? De buscar mesmo a melhor energia daquela pessoa. Às vezes, nem toda vez que eu vou chegar na loja, a pessoa vai estar feliz, dando risada. Muitas vezes eu vou pegar cabisbaixo, e aí eu paro ali, troco uma ideia. Eu tento motivar aquela pessoa, que aquela pessoa olha para mim e ela sinta uma boa energia, ela sinta vontade de me ver depois. Né? E isso daí eu só consegui sabendo quem eu era, né? Quais eram as qualidades que eu podia né, usar. Isso eu uso muito o que eu tenho, né? A gente fala muito isso também, um querido amigo nosso, empreendedor também, o Rodrigo Giamal, que é você entender qual que é a sua perna boa. Qual que é a perna boa? Então, às vezes a gente fica tentando dar murro em ponta de faca, tentando ser excelente em tudo, e aquilo que você tem como principal característica, né, eu sou a favor de entenda qual é sua perna boa, realmente. Sim. Aquilo que te falta, vai buscar pessoas para ocupar. Sim. Divida. Se você é um modelo de negócio que você pode dar uma parte da receita, mas encaixa pessoas aí, porque senão você vai querer ser o Superman, bicho. Quem diz que é bom em tudo não faz nada. Não faz. Pode falar. Não. Pode chamar o comercial e a gente volta já. A gente volta já. O papo tá bom que a gente vai emendando uma pergunta atrás da outra. Eu tenho uns livros aqui, eu quero ler algumas frases aqui pra gente discutir. Fica com a gente. Tá gostando desse papo? Alma do negócio, gente. Fica com a gente. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo delicioso. Durante esse intervalo a gente já sacou alguns livros aqui. Eu abri aleatoriamente aqui. Aliás, eu abri o meu e abri um aleatório e dei na mão do Cris. Eu gosto de fazer essas coisas, não sei. Vamos ver. É isso aí, vamos ver o que sai. Vamos ver o que o universo nos traz de mensagem. Eu vou ler um trechinho do meu aqui, a gente discute, guarda o seu aí, a gente já... Mas segura aí, a gente vai falar dele já, na sequência. Esse livro aqui é A Ciência da Felicidade. E como isso pode realmente funcionar para você. E saiu aqui, ó. Será que o altruísmo induz a felicidade? A ideia de que as pessoas felizes são mais altruístas proporciona uma boa sensação intuitiva. E como temos visto, as pesquisas ao longo dos anos mostram isso. Mas a grande questão é, será que os atos de altruísmo aumentam a felicidade e o bem-estar? Será que o altruísmo induz a felicidade? Essa resposta a gente responde aqui. O que você acha, Cris? Eu acho que a felicidade... Eu vim pensando em falar algo desse tipo. É mesmo? É que Deus não deixa a gente passar em vão, né? Não deixa. Eu tinha até esquecido de falar. Por muitos longas fases, mais de 40 anos da minha vida, eu vivi momentos felizes. Momentos felizes. Eu acho que a felicidade, o altruísmo ajuda muito, né? São técnicas que você usa, né, para você alcançar isso que é chamado de felicidade. Mas o que é a felicidade? Para mim, hoje, eu vejo como estado de espírito. A felicidade é um estado de espírito. Não tá fora. Não tá fora. Tá dentro também. Porque assim, toda vez eu vou pegar um copo d'água, eu olho assim, pô, esse copo tá pela metade. Pô, esse copo tá pela metade. Pô, esse copo tá pela metade. Um dia eu vou chegar morrendo de sede, eu vou olhar e vou beber o copo. Só tinha metade do copo. Entendeu? Se eu olho, gratidão. Pô, sou grato por esse copo. Pô, sou grato por esse copo. O dia que eu entrar, nossa, que delícia esse copo. Você vai estar vivendo um momento, nossa, você está com sede, tem meio copo d'água. Entendeu? Então é a história de enxergar meio copo cheio e meio copo vazio.
né? Muito legal. O altruísmo faz parte, faz sim. Mas tem muitas outras coisas que fazem parte por trás disso. Da felicidade, né? Uma delas é olhar sempre o lado positivo das coisas. Outra coisa é o que você está fazendo pelo outro. Você está deixando o outro feliz? A minha felicidade, sim, depende da felicidade do outro. Né? De todo mundo, eu acho. Eles fizeram aquele teste social, né, da pessoa tá no ônibus dando risada e as outras todo começaram... mundo é contaminado. Todo né? mundo começa a dar risada. Então eu acredito que isso também faz parte. Né? Acho que a gente tinha que ter esse compromisso também, né, social, de trazer um pouquinho a alegria pro dia a dia da vida, né? Eu acho que de outras pessoas. Não, mas assim, ter o compromisso. Se eu não dou risada, como que eu vou querer que o outro dê risada? Sim. E sabe, a gente tem, nossa, muitas ferramentas no nosso dia aqui que pode fazer isso daí. Um animal. Quem não tem um cachorro? Bastante gente tem um cachorro. Se não tem um cachorro, tem um filho. Um filho também. Um filho, eu tenho certeza, se separar com um filho, ou com um cachorrinho, ou com um gatinho, um bichinho que você tem ali, meia hora você já vai estar dando risada. Pratica o sorriso, né? Olha na frente do espelho e pratica o sorriso. Por falar em filho, eu tô com meu filho aqui, tá? Vou dar um beijão pro meu Vinícius, o pequenininho gigante. Pequenininho gigante, 17 anos já. 17 anos. Você sair com ele, vocês for fazer uma caminhada, for tomar um suco na praça, vocês não vão dar risada? Ah, muito. Muito. É isso. É a felicidade. E tem que é praticar. o estado do espírito. Até compartilhando ontem, por acaso, nem sabia, acabei assistindo um filme que falava sobre a busca da felicidade. No caminho, cara, que eu tava assistindo o filme, eu falei assim, cara, puta filme doido, cara. Nossa, filme que doideira. doido. Agora eu entendi o que você vai falar. Um filme doido. Mas começou a me incomodar, cara. Porque eu não sabia o que era ficção, o que não era ficção. Bom, no final do filme você entende que é a história de um cara e de uma mulher viciados em drogas. Caramba. Que eles estão apresentando a vida deles em Nárnia e não é a realidade. E juro, cara, você falando hoje, eu tava me perguntando por que eu assisti esse filme. Eu terminei o filme, mas com uma angústia, com uma questão assim, o que é realidade? A droga, ela te leva para um universo e que você naquele instante é feliz e o resto você é infeliz. Mas o que te leva a aquilo é a infelicidade, ou você olhar para a vida sem achar que não tem nada, né? E foi muito forte o que você me trouxe, porque eu terminei de assistir o filme, eu virei para Bruna, minha parceirona. Eu falei, cara, eu não recomendo esse filme pra ninguém. Que horror, mano. O Leonardo é o anti-marketing. É o anti-marketing do filme. Por quê? Eu falei, gente, é isso que vive essas pessoas. Essa experiência, cara, é muito dolorida. E esse daí é um ponto também que você falou do filme, que assim, é um ponto também que interfere na felicidade. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que nossos ouvidos escutam, o cheiro interfere. Como eu percebo o mundo, como né? eu percebo o mundo. Porque às vezes a pessoa tá escutando funk, mas não tá dando nada. Lembra que eu falei da água, de sentir a energia da água? Tudo tem energia e tudo é ondas vibracionais. Tudo, matéria, tudo. Energia, tudo. Então energia. Começa a prestar atenção. O se policiar é tenso. Né? Começa a prestar atenção quando você tem música que você escuta, você tá aqui, ó. Você está tenso. Travado tá aqui. Tenso. E tem música que você escuta. Põe na frequência. Frequência de Deus, acho. Que é até os números do Fibonacci. Do Fibonacci. Você põe a frequência divina lá que eles falam, cara, você relaxa. Você vai para outro patamar, é outro nível. E aí tem música, de repente, um funk, um rock, você tá escutando, você tá assim, ó, no carro, chega até doer aqui, né, cara? E ninguém tá falando assim, não escute isso, não é nada disso. Mas perceba o quanto isso impacta. Impacta e muito. E muito. E é como se fosse algo hipnótico. E é isso que eu vi no filme.
que essa busca por um preencher o vazio e não sei o quê, misturava com a vida do cara no trabalho, misturava da vida do cara com a relação com a família, mas tem um ponto que para mim é fundamental. O que fez o cara ter foi olhar para a filha. Eu acho que o que significa, né? É um momento de conexão ímpar, que você, como ser humano, tem às vezes a oportunidade de... Eu errei muito como pai. Eu errei muito. Eu não fui um pai ausente, errei bastante. Peço perdão para meus filhos até hoje. Pro meu de 24 é o que eu tenho mais contato, né? Ele tá casado. E o que eu posso fazer hoje para ajudar ele é realmente estar nisso. O que você tá passando? Você tá com alguma dificuldade com a sua mulher? Não arruma. Você é o centro. O homem, hoje eu vejo assim, o homem, ele é o responsável por manter a casa firme. E a mulher, ela é responsável por manter o homem firme. É uma... Exatamente, que entra aquele ditado, né? Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Não é pejorativo isso, né? Pelo contrário, está querendo dizer, por trás de uma mulher tem que ter um homem forte, por trás de um homem tem que ter uma mulher forte. Eu acho que essa separação que eles estão fazendo do homem com a mulher, eu acho que é horroroso. Lógico, tem homem que extrapola, tem homem que bate mulher, tem homem que... graças a Deus, eu nunca levantei a mão, né? Tem homem que fala que bate na mulher por causa da bebida, eu também nunca levantei a mão drogado ou bêbado, nunca levantei a mão para nenhuma mulher. Então, eu acho que não tem desculpa, né? Então, assim, eu acho que isso daí interfere bastante. Ô, Cris, pega esse livro aí que eu entreguei na tua mão, vê o que saiu aí. Pega um trechinho só pra gente ver se dá caldo. Chamar a atenção. Se dá caldo pra gente conversar aqui. Vamos lá, o livro é Mudando para Melhor. Olha que legal. Olha, Cal Mascarenhas. Mascarenhas. Eu já li esse acho livro, que eu muito vou bom. ler. Eu vi um trecho que me interessou. Eu vou ler ele. Ter consciência do que é melhor para o próprio crescimento não é inválida. O fato de que o aprendizado construído até ali foi possível, também em virtude dos erros cometidos. E eles são parte importante da nossa trajetória de crescimento. É exatamente o que eu falo. Que pancada, né? Porque assim, só é experiência se você aprendeu. Se você não aprendeu, é uma fase. É que nem videogame, né? Você não passa para outra fase enquanto você não aprendeu como é que usa o comando. Você só vai ser um bom marido quando você aprender a ser um bom marido. Só vai ser um bom filho quando você aprender a ser um bom filho. Só vai aprender a ser um bom cidadão quando você aprender. E você só vai aprender com os erros que você cometeu. Então também não adianta não querer ser o perfeitinho. Exatamente. O que adianta eu ir lá brigar com a minha mãe e depois não chegar com a minha mãe e falar: mãe, me perdoa. Entendeu? Deixar passar. Eu vejo muita gente deixar passar, briga com a esposa, deixa passar, vai deixando. Vai acumulando, né? Vai acumulando. E aí quando a pessoa vê, ela já não suporta, né? Cris, de que maneira você acha o que é espiritualidade para você e de que maneira você acredita que a espiritualidade pode ajudar um dono de negócio, enfim, a ter mais equilíbrio e resultado? Essa é a melhor parte. A espiritualidade, eu acho que é você acreditar em algo, né? Não importa se é Deus, não importa se é o universo, não importa se é alienígena. Existe uma força gravitacional que está deixando eu parado aqui, ó, sentado. Porque se não fosse essa força que eu não vejo, eu estava flutuando. Existe um ar que eu estou vivendo porque eu estou respirando ele. Você não vê, mas vejo. Mas você está vivo por causa dele. Então a espiritualidade é isso. Tá. E tem que ser algo que você não... né? Eu vi um rapaz falando, esse livro, você consegue imaginar esse livro do tamanho dessa televisão? Não, consegue. Um livro grande. Sim, grandão, lógico. Do tamanho da parede, do tamanho da rádio jornal aqui, consegue. E Deus? Você consegue imaginar algo maior que Deus? Então tem que ser algo maior que você e que você não consegue imaginar, não consegue pegar. Esse é o primeiro ponto. Isso é espiritualidade para mim. Como que o empreendedor ele consegue aplicar isso no dia a dia, né? Excelência. E o que é excelência?
perfeição. O que é perfeição? Deus, né? Deus é perfeito. A espiritualidade é perfeita. Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ele tem que se render e falar: o ar é perfeito. A lei da gravidade é perfeita. A natureza é perfeita. Então a perfeição está ali. A gente não consegue alcançar. O que é excelência? É você chegar o mais próximo possível da perfeição. Mas como? No seu trabalho, na sua mão de obra, no seu atendimento, como você lida com seus fornecedores, como você lida com o seu funcionário, como você lida com a sua família. Busca excelência em tudo. E o cara se torna imparável. Ninguém para esse cara. Não para. Não para. Pode passar fome que o cara tá ali firme que nem uma rocha. A mulher pode trair, o cara tá ali firme que nem uma rocha. Pode vir separação, o cara tá ali firme como uma rocha. Porque ele sabe, dentro da consciência dele, que ele deu o melhor dele. E aí quem não respeitou foi o outro e o outro perdeu. Tem muito disso, né? A gente atribui muito os nossos resultados a forças tão somente externas, né? Porque eu não tive oportunidade, porque o fulano me traiu, porque o cara me passou a perna, meu sócio me... E como é que a gente traz essa lucidez se eu tô botando para fora, né? E quando você tem a espiritualidade, é como se você tivesse essa força maior dentro de você e a consciência de que você fez o melhor. Sim. E daí você diminui a pressão da culpa, diminui a pressão de eu sou incapaz. Não, eu dei o meu melhor. Pode ser que o meu melhor ainda não foi possível conquistar ou chegar aonde eu gostaria, mas eu dei o meu melhor. Sim. E quando você tem a espiritualidade, eu acho que como princípio no teu negócio, acho que parece que você tem mais amparo. Né? Você tem uma solidez maior naquilo que você acredita, né? O que eu vejo, até estava vendo um podcast, o pessoal falou, né? Isso me entristeceu bastante. Eu amo o Brasil, né, cara? Eu amo o povo brasileiro, mas é um fato que a gente olhando assim é real, né? Que 80% da população brasileira ela tem QI inferior a 80, o QI a 80. E o QI do chimpanzé é 90. Não, e é verdade. Pancada. Não, se a gente pegar, é verdade. É verdade. Será que é sério? Eu vou pesquisar isso aí. Não, que doideira, meu. Se a gente pegar, é verdade, porque você rouba a pessoa ainda está do seu lado. Verdade. Você prejudica a pessoa está do seu lado. A gente vê isso dia após dia. Por que sai tanto feminicídio? Porque o cara bate na mulher e a mulher está do lado do cara. Mas não é uma dependência, uma carência emocional? É a dependência do ser humano. Por quê? Por falta do conhecimento, do seu autoconhecimento, por falta do seu auto-amor, do seu amor próprio. As pessoas não se amam. Elas enxergam o amor vindo do outro. Você pode ver, quando sai uma briga, a primeira frase que sai, brigou com a mulher: você não me ama. Brigou com a mãe: a senhora nunca me amou. Por que você depende tanto desse amor? Se ame. Eu saio para correr, eu chego em casa, eu tomo banho, eu faço um café da manhã da hora, gostoso. Eu adoro o alho fritinho, eu jogo por cima do ovo mexido assim. Porque eu tô preparando para mim. Eu me amo, cara. E eu só consigo dar amor para minha mulher, para minha mãe, para os meus animais, para os meus filhos, para meu sobrinho, porque eu sei o que é amor. Porque eu sei o que é amor. Hoje a gente vê, eu te amo, daqui 2 meses acaba o relacionamento. O cara nunca mais olha pro filho, né? Então eu aprendi isso daí. Eu tive que aprender a duras penas. Mas eu me amo e eu sei o que é amor. Eu sei como eu quero ser tratado. E aí eu trato minha mulher. E aí eu trato minha mulher, eu ganho um lar. Porque quem edifica o lar é a mulher. E é responsivo, né? As relações, elas são responsivas. Quando eu me coloco verdadeiramente... Quando eu confio na minha entrega... Cara, é isso. É o meu melhor, quando eu busco essa excelência. Cara, você tá esperando o quê? Mas tem aquele papel de vítima. Tem gente que entrega excelência e no primeiro tapa na cara vai visitar a excelência que entregou. Pô, mas cara, eu fui tão correto, eu fui tão certo, por que retribuiu? Cara, então aprende. Então aprende alguma coisa com isso e não ficar remoendo, cara. Né, cara. Porque não vai te levar adiante. Não. Vai ficar patinando. Vai te dar uma doença, né? E o pior, né? Câncer. Aí você vira aquele empreendedor porco-espinho. O empreendedor porco-espinho é aquele cara que se lascou pra caramba no passado,
tropeçou, foi traído, e aí ele vai criando uma casca e ele fala, a partir de agora ninguém mais pisa no meu calo. Aí ele faz assim com os espinhos, pá! Na verdade, ele vira o empresário funcionário, né? Ele é mais escravo da empresa dele que os funcionários. Exatamente. Ele chega antes dos funcionários, vai embora depois. Desconfia de todo mundo. Porque o empreendedor, eu vejo uma visão assim, ó, a diferença do empreendedor para o empresário. O empreendedor, ele foca em algo que vai ajudar outras pessoas. Então, hoje eu faço camisa. Não faço camisa. Eu ajudo as empresas a se organizarem, a ficarem bonitas, esteticamente bonitas, representarem sua marca. Exatamente. Então eu ajudo empresas a isso, eu soluciono o problema. Tem muitos clientes que vêm até mim e falam, eu quero uma camiseta assim, assim, assim. Eu viro para ele e falo, não vai ficar bacana. Deixa eu fazer um layout para você. Aí eu faço, mando para ele, pô, Cristiano, é isso. E fez toda a diferença. Entendeu? A diferença é essa. O empresário, não. O empresário taca coisa lá e fala, vende. Aqui eu conheço um monte da Tuba. Hoje a maioria que trabalha com comunicação visual é assim. Vende. Mas o cara, ele não sai dali e, pô, você comprou um banner comigo. Eu venho aqui, ô Léo, Lê, pô, bacana. Eu vim aqui, eu vou acompanhar os meninos para instalar e tal. Vim conhecer vocês. Né? Eles não querem criar essa rede de network. Eles ficam atrás da mesa deles. Mas, quando o cara quebra... Quando bate uma água bonita, não, aí o cara vai falar assim, pô, será que você pode me ajudar? Pô, quem pode me ajudar, bicho? Se você foi o cara que só ficou dando cotovelada, na hora da crise você vai querer fazer networking. Não dá. Aprenda a fazer networking quando você não tá na crise. Porque na crise todo mundo vai querer buscar uma boia para se apoiar, né? E na verdade não é crise, né? É fase. Fase passa. Crise é quando não tem solução, não tem, né? A pandemia foi uma crise. O que a gente ia fazer? Precisava ganhar dinheiro, não podia sair. Né? Então foi uma crise. Mas é uma fase. É uma discussão com o funcionário, é uma fase. Hoje eu tô o cara das leituras. Cada um puxa uma carta aqui, aleatória. Vamos ler uma afirmação. Leia, pega a sua aí, Léo. Aqui não é sessão... Como é que chama? Sessão de baralhos mágicos. É só pra gente... Vamos ver que mensagem sai aqui. Vamos ler em voz alta. Isso aqui são... Afirmações mágicas de poder, William Sanches. Vai lá. Bom, voltando lá, lembra que eu falei no começo que lá fora, lá que eu queria viver 120 anos? Que eu amo estar vivo, então. Sinto tão agradecido por estar vivo e por ser um imã para coisas fantásticas. Olha isso. Que legal. Que afirmação isso boa. Que legal. E você está se sentindo assim mesmo, né? Dá para perceber no seu... Graças a Deus. Eu me sinto um imã mesmo. Que a gente legal. é um imã, né? Que legal. E o seu, Léo, o que saiu? Corto qualquer energia ligada a crenças hereditárias em mim. Basta. Que pancada. Nossa. Tá aquele pau, Marcos! E o meu saiu. Eu sou grato e feliz pelo dinheiro que eu tenho agora. Eu sou uma pessoa magnífica. Olha. Imagina você ficar falando isso não se torna realidade? Pô, Você pensar, viver isso. A energia, é que eu estava falando da energia, o dinheiro ele tem uma energia tão grande e as crenças nos faz perder dinheiro. Porque, todo rico... Esses dias mesmo, eu estava conversando com um casal, inclusive você padrinho deles. Ah, que legal. E sabe o que eu tô falando? Ah, que legal. Eu vou ser padrinho deles e ele tava falando, não conheço um rico, os caras ganham dinheiro, os caras têm que passar por isso, os caras têm que fazer aquilo, os caras não conseguem chegar lá se não for por cima. Não, consegue. É uma crença. É uma crença que rico ganhar dinheiro, não, você vai se tornar mau caráter. Não. Sensacional. Hoje das pessoas que eu admiro, assim, que eu me espelho em ser, igual o Silvio Santos. Né? Não tem um funcionário que fala mal daquele cara. É impressionante. Até o Boninho da Globo agradeceu ele, eu vi agradecendo ele, porque ele pagou a folha de funcionário da Globo quando estava começando. Então você vê, o cara pagou pro concorrente dele. E ó quão grande esse homem é hoje. Generosidade, né? E ó o que ele se tornou, né? Falando em generosidade, meu irmão, que generosidade, né? Hoje esse compartilhamento, né? É muito bom. Cara, me sinto muito agradecido de ter você aqui. Eu acho que a gente precisa desses conteúdos empreendedores, falando sobre espiritualidade, falando sobre jornada de vida. Sombra e luz. Sombra e luz, que nós somos isso, o empreendedor é feito de sombra e luz. Mas o mais importante, eu acho que a gente trouxe aqui é assim, cara, continua.
Continua, cada um tem a sua jornada, sua história. A sua história. Busque pessoas, busque ajuda. O empreendedor que está nesse momento com uma dificuldade grande, não tem nenhum problema. Busque ajuda. Aprenda com o erro. É o único detalhe. Não é, meu irmão? Bom, também estou muito grato. Obrigado pela sua presença. Que você continue levando aí a sua experiência, as suas novas descobertas como ser humano, né? E que você também continue trabalhando para lapidar sua alma, que eu percebo que é uma preocupação sua, né? De ser uma pessoa cada vez melhor. Eu busco isso daí. Essa fase, esse fundo de poço para mim foi um despertar espiritual. Acho que eu nunca tive essa visão, né? Então eu busco estar sempre melhorando, sempre me corrigindo. Eu me policio, eu me cobro bastante. Não acho que isso daí atrapalha. Mesmo porque eu me cobro em momentos assim, né? É saudável. É saudável. Vai do momento, né? Tudo que é exagerado, meu avô falava assim, né? Que tudo que é demasia não é bom, né? Tudo que tem a mais não é bom. Então seja maneiro, se cobre mesmo. Você se policiar é muito importante, né? Eu agradeço, porque assim, o que eu aprendo lendo e com a minha vida só vai fixar na minha cabeça se eu pôr para fora. É isso. Então eu aprendo muito mais com vocês, né? Do que passando para as pessoas, do que sozinho, né? E escrevendo, que é o que eu estou fazendo. Vou trazer aqui. Assim que tiver o livro novo pronto. Vou trazer, não sei se o nome vai ser esse ainda, mas provisoriamente. A partícula de Deus na Terra, né? Vai falar sobre nós, né? Sobre nós somos a partícula de Deus, né? A partícula da energia de Deus. A gente tem muitos poderes, então como lidar com esses poderes? Um poder é o poder do ciclo da raiva. O outro poder é o poder do dinheiro, o poder da gratidão. Então a gente tem vários poderes. Nós somos super-heróis, né? A gente tem poder que a gente pode emanar esses poderes, né? Então é isso que eu estou trabalhando hoje. Queria agradecer muito esse espaço. Eu venho acompanhando o podcast de vocês, eu venho aprendendo muito aqui. E agradecer uma pessoa que está do meu lado, que é a Aline. Ah, que legal. Que, se não fosse ela me achar lá, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Ela me achou no fundo do poço. Ela sabe o quanto eu sou grato. Eu me emociono em falar dela porque a gente se corrigiu. A gente era um casal que tinha tudo para dar errado. Mas a gente se corrigiu e se deu certo, e isso é mágico. E vamos continuar. Isso é mágico. Sempre. Gratidão por compartilhar também mais essa experiência. Era tudo para dar errado e deu certo. Era tudo para dar errado, deu certo. Talvez não, né? Talvez era tudo para dar certo, só precisavam se encontrar. É isso aí. Como que a gente termina, meu irmão? Assim, aqui, ó. Isso. E a gente olha para lá e só agradece a Deus. Obrigado, continue com a gente. Até Gratidão. o próximo A Alma do Negócio. Beijo no coração.